Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Eu sou Patrícia Duarte e aqui nas gravações conosco está o Marcos Oliveira. Hoje a gente recebe aqui no Papo de Clima o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Olá, Patrícia, eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com todos os ouvintes do Papo de Clima aqui da AESB. Muito obrigada. Adalberto Maluf é bacharel e mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Tem uma larga experiência, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, também na Fundação Clinton, coordenando projetos de mobilidade urbana, gestão de resíduos e eficiência energética. Secretário, qual é a atuação da Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente? Bem, a Secretaria hoje ela lida com 4 grandes áreas, né? Nós temos o Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, o Departamento de Gestão de Resíduos Sólidos, o Departamento de Meio Ambiente Urbano, né? Pela primeira vez a gente tem um departamento exclusivo que coordena o programa Cidades Verdes Resilientes, né? Que é todo esse trabalho de adaptação das cidades, plano clima na execução, e o quarto que é o Departamento de Qualidade Ambiental, né, que exerce tanto a coordenação nacional da política de qualidade do ar, quanto padrões de qualidade da água, do solo, segurança química, entre outras áreas. E nessa atuação também tem todo um trabalho desenvolvido na área de saneamento, na área de desenvolvimento sustentável. Como é que é feito esse trabalho? Claro. Bem, no tema de saneamento, a gente tem a Diretoria de Recursos Hídricos, né, que de alguma maneira também atua em várias maneiras. Hoje a gente trabalhando muito, inicialmente com projetos de conservação de água, né, áreas prioritárias, muitos estudos, os planos de adaptação, estudando muito o elemento água nesse aperfeiçoamento, mas também com políticas de economia circular da água, né. No Departamento de Gestão de Resíduos Sólidos, né, um dos subcomponentes do saneamento, óbvio, um trabalho muito grande associado à logística reversa, né, ao fim dos lixões, à coleta seletiva, integração de muitas dessas agendas, né, inclusive agendas, por exemplo, de compostagem para substituir fertilizante, algo que a gente vem agora com uma minuta de resolução com o CONAMA-CNRH para água de reuso, por exemplo, das ETs, né, e o Departamento de Qualidade Ambiental, que também lida muito com os padrões de qualidade da água. Então, nesse momento, lidera um debate dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente da revisão da Resolução 430, né, dos padrões de efluentes, alterando também a Resolução 357, né, do enquadramento dos rios. E aí é um debate ali bastante amplo, né, que passa por vários aspectos relacionados ao saneamento, desde a questão do esgotamento sanitário e a água, mas obviamente resíduos, drenagem e todos os seus subcomponentes. E como é que está sendo feito esse trabalho? Assim, quais são os próximos passos dessas análises? CONAMA 300 e 430? Bem, a 430 ela foi aprovada pela Câmara Técnica de Qualidade Ambiental há alguns meses, né? Foi para o plenário do CONAMA. Naquele momento ainda a gente não tinha, né, os consensos necessários, a maturidade para a matéria poder tramitar. Tivemos pedidos de vistas, hoje recebemos os pedidos de vistas, né, que foram encaminhados pelos diferentes órgãos da sociedade civil, de governo. E estamos nesse momento tentando ali conciliar as posições, né, algumas obviamente sempre querendo mais ambição, né, que é um papel muito importante da sociedade civil. Também a gente vê isso muito dos municípios, né, as organizações municipalistas também querendo levantar um pouco a régua do tema da qualidade da água nos efluentes e, por outro lado, também ponderando, né, as preocupações do setor, né, que em alguns casos específicos, né, acreditam que precisa ali de um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de apoio ou clareza para poder fazer as remoções necessárias, mas eu acho que a resolução está chegando num ponto ali de equilíbrio muito bom, né, para ao mesmo tempo garantir cada vez mais a qualidade da água, né? A gente vive hoje um momento de escassez hídrica muito grande no mundo, né? A ONU chama da década da escassez hídrica
Então, ter água em quantidade e qualidade para todos os seus múltiplos usos vai precisar de um esforço integrado de todos, né? Não só no setor da agricultura, que é o maior consumidor de água, né? E a gente espera muito que os instrumentos associados à Política Nacional de Recursos Hídricos sejam bastante aplicados, mas em especial a água, né, para o abastecimento humano, né, nas regiões metropolitanas, em especial, onde a gente tem cada vez mais dificuldade, essa necessidade de obras e obras cada vez maiores para poder trazer água, né, para o consumo, poder limpar. Então a gente está numa corrida pela universalização do saneamento, que eu espero, né, que dentro do prazo aí a gente consiga um investimento muito importante, todos os atores aí do sistema, incluindo, né, a maior parte dos associados aqui da ESB. E eu acho que a gente está caminhando ali para uma proposta ali que engloba um pouco desses interesses de todos, né? Seja do ponto de vista ambiental e da saúde pública, seja também garantir a sustentabilidade econômica e financeira desses investimentos, né? Que se você tem um custo muito grande de investimento, obviamente isso pode refletir na tarifa, né? Que jogaria contra todo o nosso objetivo da universalização. Então, assim como toda política pública, ela sempre tem as suas nuances, né? E essa tentativa de conciliar os interesses. Agora, secretário, um tema que a gente falava como se fosse uma coisa mais para trás e que agora está na nossa vida, nossa porta, que são as mudanças climáticas. Como é que o senhor, como é que vem sendo avaliado esse tema dentro do Ministério, dentro da Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental? Claro. Bem, o ano passado a gente teve esse marco de celebração dos 10 anos do Acordo de Paris, né, que foi o primeiro grande acordo multilateral que realmente colocou instrumentos para implementação, para tentar limitar o aquecimento do planeta em 1,5, lá em 2100, né? Essa era a meta inicial. Mas, infelizmente, os últimos 10 anos, a gente já viu o resultado, né? Foram os 10 anos mais quentes da história. Os últimos 3 anos, inclusive, totalmente fora de qualquer projeção, né? A gente tem hoje uma parceria muito grande com o INPE, tivemos ali pesquisadores recentemente apresentando, Antônio Nobre nos apresentou algumas modelagens mostrando que o aumento de temperatura nos últimos 3 anos, se a gente pensar também o aumento da temperatura do oceano, né, Pacífico, que vem agora com esse super El Niño, é algo que nenhuma modelagem tinha previsto. Eles comentaram que pegaram lá os supercomputadores do INPE, pegaram os últimos 10 anos até 2022 e olha, qual a probabilidade de 2023, 2024, 2025 termos temperaturas assim, assim, assim. E os modelos disseram que a probabilidade era baixíssima. E hoje aconteceu. Então, infelizmente, essa nossa nova realidade, né? Eu trabalho com o tema climático por quase 20 anos, então a gente sempre falava muito disso, né? Mas hoje, pelo menos, seja pelo lado negativo, né, dos impactos dos eventos extremos, nas queimadas, no deslizamento de terra, nas enchentes, né, nessas catástrofes ambientais no mundo, climáticas que vêm, infelizmente, né, ceifando vidas e destruindo patrimônio, produção agrícola no mundo inteiro, seja pela realidade dos fatos, né, o calor cada vez maior, e as populações em todo o planeta tendo que lidar com esse desafio. Eu lembro aqui na época, quando a gente teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né, depois participando de uns eventos internacionais, você vê naquele mesmo mês, você teve enchentes no mundo inteiro. Você tinha no Quênia, no Afeganistão, no Irã, em lugares que nunca chovia, você tinha enchentes, lugares que choviam, de repente fica seco, né? Então, infelizmente, né, o uso do combustível fóssil vem criando essa situação cada vez pior, né, do agravamento dessas consequências. Os poluentes climáticos de vida curta também, que infelizmente não foram regulados muito bem lá no Acordo de Paris, só o metano que está indiretamente, mas os outros poluentes climáticos de vida curta, né, seja ele o óxido nitroso, o ozônio, né, o black carbon, e outros, eles não foram bem regulados, né? Só o metano, por exemplo, né, que é o mais poderoso desses superpoluentes, ele já representa 30% do aquecimento global, né? Se somar os outros superpoluentes, né, esses poluentes climáticos da curta, quase 50% do aquecimento global no curto prazo.
E como a vida deles na atmosfera varia, mas vamos falar o metano ali de 8 a 12 anos, então ele é o nosso bote salva-vidas, né? A única esperança que a gente tem é reduzir dramaticamente a emissão de metano e com isso ganhar um pouco mais de tempo, né? Aí que entra também ali os setores do saneamento, não só o setor de gestão de resíduos sólidos, né? Que pelo inventário brasileiro tem uma participação importante aí de quase 20% na emissão, seja dos aterros sanitários, né? Seja ainda da situação de lixões e aterros controlados que a gente tem, seja também o setor de saneamento, né? A gente começou a receber agora notificações da EMIL, que é a Agência Internacional de Meteorologia, né? Um programa da ONU. A gente tinha se conhecido nos eventos internacionais, né? Hoje o Brasil exerce o papel de co-chair, co-presidente da coalizão Clima e Ar Limpo da ONU. E aí a gente falou, vamos fazer alguma parceria, e a gente começou a receber agora notificações de eventos extremos de emissão de metano, né? E a primeira veio já de um aterro sanitário e veio também de estações de tratamento, né, de ETs. Então, eu acho que todas essas regulamentações que nós tivemos nos últimos anos, né, seja o Plano Clima, seja as regulamentações, né, do setor de saneamento, de resíduos e outros, todas elas convergem para transformar esses possíveis passivos ambientais em oportunidades de melhoria de produtividade, de eficiência, né, de gerar oportunidades econômicas e também reduzir um pouco o impacto, né, mitigar a emissão desses gases e tentar reduzir o impacto cada vez mais forte, mais dramático na vida das pessoas que terá com os eventos extremos climáticos. Muito obrigada, então, secretário. Gostaríamos de agradecer a participação do secretário nacional de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, secretário Adalberto Maluf. Foi um prazer e certamente a gente voltará em outras oportunidades a tratar de temas tão importantes. Claro, eu que agradeço, Patrícia, mais uma vez agradecer a ESV, não só pelo convite, como a parceria, né, em vários temas aí, desde lá da COP30, né, que tivemos uma visibilidade muito grande para a agenda do saneamento, né, no processo junto com a FUNASA, e fico feliz que a gente possa ter tido esse momento e fico à disposição para futuras conversas. Muito obrigada. Este foi o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. A gente volta na próxima semana. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Sob a presidência de Munir Abud, direção executiva de Sérgio Gonçalves, apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da AESB.